Hoje vamos falar sobre essa campanha em si. Por que os 40 dias? Por que a importância da oração? E por que a importância do jejum? O que faz de diferença? 40 dias combinado com oração e combinado com jejum. Tem algum porquê? Isso se explica de forma bíblica? A igreja inventou essa campanha? Há base para isso? Então, queremos conversar essa noite sobre por que 40 dias, por que a oração e por que o jejum. Eu peço que você curve a sua cabeça para a gente orar novamente. Santo Deus, obrigado por esse tempo que vai se iniciar, um tempo de transformação, um tempo de mudança, um tempo onde vamos ver a bênção do Senhor ser derramada sobre a igreja da família cristã, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, as pessoas a quem amamos. Serão 40 dias de guerra, de batalha, mas de vitória, de derramar do Espírito Santo, de renovo, Deus, de receber graça da parte de Deus, receber um novo amor, uma nova paixão pelo Senhor, pela sua palavra, pela intimidade contigo. E sabemos que em nome de Jesus, barreiras serão rompidas, limites serão rompidos, e nós vamos chegar a lugares onde ainda nunca fomos ainda, e o Senhor vai nos abençoar, vai nos estabelecer, e peço, Senhor, que a palavra do Senhor essa noite, possa, Deus, adentrar cada coração, cada mente, e elas recebam, Deus, vida, poder, graça e esperança da Tua parte, e nós repreendemos em nome de Jesus, qualquer espírito maligno, qualquer distração, qualquer coisa que queira interromper a comunicação da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Esteja aberto para receber a palavra. Por que 40 dias? Será que esse número na Bíblia ele tem algum significado? Será que ao olhar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós encontramos esse conjunto de dias, 40 dias, em algum lugar? Encontramos. A primeira vez que 40 dias é mencionado na Bíblia relaciona-se aos dias de chuva que teve sobre a face da terra no dilúvio. A vida de Noé foi transformada depois daqueles 40 dias de chuva. A família dele foi transformada. Deus decidiu por bem recomeçar a humanidade. E em 40 dias, Ele refez e deu um novo início. Há um novo início para você nesses 40 dias. Coisas que não estavam agradando a Deus vão ficar para trás. E Deus vai refazer muitas coisas. Assim como fez por meio de Noé. A segunda vez foi quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, falando com Deus, recebendo de Deus a lei, os mandamentos, aquilo que ele tinha para o seu povo. E nesses 40 dias o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra a lei que daria ao povo dele. Nesses 40 dias você vai receber direção de Deus de forma específica, assim como Moisés recebeu naqueles 40 dias. Ele ficou na presença de Deus no Monte Sinai, em jejum, sem comer nada, e foi um tempo ali que ele não via o tempo passar. E quando ele desceu, a glória de Deus estava sobre ele, o rosto dele brilhava, e as pessoas viram, ele teve um encontro com Deus realmente. Ao final desses 40 dias, as pessoas vão dizer, essa pessoa, esse homem, essa mulher teve um encontro com Deus realmente. A sua vida não vai ser mais a mesma. Depois de 40 dias de Golias desafiando o povo de Israel, perguntando se havia alguém, algum valente, algum homem corajoso para desafiá-lo, para enfrentá-lo, Davi foi lá e se ofereceu. Nesses 40 dias, gigantes vão se levantar contra a sua vida, mas você vai ser vitorioso sobre eles. E assim como a vida daquele jovem pastorzinho de ovelhas que vivia lá no campo, mudou depois de 40 dias de desafio, a sua vida vai mudar depois desses 40 dias de desafio, de batalha, de luta. O seu gigante vai cair. Amém. Elias, depois de ser alimentado por um anjo, recebeu nutrição, força para peregrinar durante 40 dias, de forma sobrenatural, sem se alimentar. Aquela refeição sustentou ele. Ele durante 40 dias peregrinou em jejum, e Deus usou muito ele, e logo em seguida, Deus o tomou para si. Ele foi o segundo homem na Bíblia que não experimentou a morte. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. Deus vai preservar você de muita coisa nesses 40 dias, assim como preservou Elias da morte, para um propósito futuro. Você vai receber preservação de Deus, proteção de Deus, guarda de Deus para algumas coisas. Nínive, Deus usou o profeta Jonas para durante 40 dias anunciar na cidade de Nínive que eles deveriam se arrepender. E em 40 dias uma cidade inteira se converteu.
Nesses 40 dias, a nossa cidade não vai ser mais a mesma, porque há uma igreja, a igreja da família cristã e várias outras igrejas em todo o Brasil e na nossa cidade, orando, jejuando, clamando pelas famílias. E a família é a base da sociedade. Se as famílias estão bem, a sociedade fica bem. Temos que orar pela família. Por isso que o diabo quer destruir a família, destruir os pais, destruir os filhos, porque ela é a base. Se a família muda, a igreja melhora, a sociedade melhora. Jesus iniciou seu ministério público após 40 dias de jejum. Depois desses 40 dias, você vai descobrir dons que você nem imaginava. Você vai ver talentos em você que você não percebia. Pessoas vão reconhecer em você capacidades, habilidades no seu emprego, na sua família, na igreja. E você vai iniciar ministérios, vai iniciar células, vai iniciar relacionamentos. Vai fazer coisas diferentes para Deus que você não pensava. Depois desses 40 dias. Deus vai abençoar você. Vai projetar ali? Esses 40 dias vão abençoar a sua vida. Os discípulos foram transformados quando Jesus passou 40 dias com eles depois da ressurreição. Jesus morreu crucificado, no domingo ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos, passando as últimas instruções, ensinando a eles, preparando eles para a vinda do Espírito Santo, que aconteceu 10 dias depois da ascensão de Cristo. Nesses 40 dias, você vai ser preparado para receber mais do Espírito Santo. Assim como eles foram preparados nesses 40 dias para receber o Pentecostes, a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida nesse tempo de 40 dias. Por isso que é necessário a gente assumir um compromisso. Dizer, Senhor, amanhã, dia 24 de agosto de 2015, eu me comprometo com o Senhor a me envolver de corpo e alma nesse propósito. Pedindo a bênção dele sobre a minha família, minha vida, minha igreja, minha cidade, meus negócios, tudo vai para a mão de Deus. É um tempo de separação, dedicação, consagração, que vai mudar a sua vida. Se algumas coisas não mudaram na sua vida depois daquelas 7 semanas que fizemos aqui, talvez é porque Deus quer que você se envolva um pouco mais, de forma mais profunda, para que o milagre dele seja maior na sua vida. Por isso 40 dias. A base bíblica, temos vários personagens, vários grupos que depois de 40 dias foram abençoados. E quando você vê o número 40 na Bíblia, ele representa tempo de mudança, tempo de provação, transformação para algo novo e melhor que vem depois. Algo novo e melhor está vindo para a tua vida. E nesses 40 dias, a gente tem duas coisas que a gente faz de forma preponderante, que é a oração aliada ao jejum. O principal é a oração. O jejum, depois eu vou explicar, ele é uma forma de intensificar, dar um plus à sua oração. E tem alguns princípios que a gente pode seguir para ajudar, para fortalecer, para abençoar. Então você já sabe que oração é falar com Deus, que a gente pede em nome de Jesus, que a gente tem que perseverar. Então tem vários princípios da oração que você já sabe. Que a gente deve confessar a Deus, que a gente deve pedir perdão, que a gente deve louvar, adorar, que a gente tem ali uma sequência do Pai Nosso que é conhecida, do que fazer. Mas tem alguns princípios que eu quero passar agora. A oração. A palavra de Deus fala em Mateus 18, o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus estava ensinando um princípio que o autor Watchmani, ele fala que a terra governa o céu. O que é isso? A obra que Deus quer fazer na sua vida, em nossas vidas, na igreja, na sociedade, ela não começa em tese do céu para a terra, mas ela começa da terra para o céu, para se refletir na terra. Deus compartilhou com a igreja um poder de liberar a ação do céu sobre a terra, e de bloquear a ação do céu que está agindo na terra. No nome de Jesus, coisas são desatadas e coisas são atadas. Coisas são liberadas e coisas são bloqueadas. E Deus espera que a sua igreja ore e interceda por aquilo que Deus quer fazer. Me acompanhe no raciocínio. O Watchmani fala assim: a igreja foi estabelecida para gerenciar o poder de Deus. O mais alto propósito da igreja é liberar a vontade de Deus sobre a terra.
Deus tem um propósito, Deus tem algo que Ele intenta fazer, mas Ele colocou na mão da igreja o poder de liberar a sua vontade sobre a terra. Deus deseja que todas as pessoas se salvem. Deus deseja que a fome acabe. Deus deseja que as pessoas sejam curadas. Deus deseja transformação. Deus deseja reconciliação nos lares. Essa é a vontade perfeita dele. Ele colocou a igreja na terra como corpo de Cristo para liberar essa vontade que ele tem. Há regras no mundo espiritual, onde por meio da oração, aquilo que está no mundo espiritual vem para o mundo material. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja busca, enquanto a igreja clama e pede, Deus vai liberando o propósito e a vontade dele sobre a terra. Ele não simplesmente interfere na vida das pessoas por vontade própria. Às vezes ele age soberanamente, mas esse não é o modus operandi que está em vigor. Deus colocou a igreja na terra para clamar, para interceder, para que a vontade dele seja estabelecida. Não podemos forçar a Deus a fazer o que Ele não quer, mas podemos impedi-lo de fazer o que Ele quer se não orarmos. Você pode impedir a bênção de Deus na tua casa, na tua família, se você não orar. Deus quer abençoar, mas Ele colocou como princípio que isso deve ser pedido, isso deve ser buscado, com desejo, com fé. Isso deve ser liberado. E Jesus ensinou esse princípio na oração do Pai Nosso, onde ele fala em Mateus 6,10, nos ensinando a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus explicou: olha, clamem na terra para que a vontade de Deus aqui se estabeleça da mesma forma que ela é estabelecida no céu, no reino dele, no governo dele celestial. Para que a realidade de um reino onde Deus é 100% livre para atuar, se estabeleça na terra da mesma forma. No céu existe uma realidade perfeita, uma realidade onde Deus tem ali 100% do controle, entenda o que eu estou falando, de uma forma diferente da terra. Na terra ele tem 100% do controle, mas ainda há uma grande parte do mundo, das pessoas, do sistema, que está nas mãos do inimigo, que foi cedido pelo homem de forma liberal através do pecado. E nós estamos retomando, nos reapropriando disso por meio da palavra de Deus, por meio da oração e por meio das pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo e transformadas. Deus quer que o reino dele, que é 100% livre para agir no reino celestial, seja 100% livre para agir aqui na terra. Que as barreiras sejam rompidas. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, pode apagar essa luz aqui, por favor? Essa imagem aqui é o sol, os raios de sol adentrando uma mata fechada. Esses raios de sol, eles passam pelas nuvens, e eles passam ali por aquelas árvores e chegam no solo. Quando nós oramos, nós estamos rompendo as trevas espirituais que há sobre a nossa comunidade, que há sobre a nossa cidade, que há sobre as nossas famílias. E os raios de sol, o raio da luz de Deus penetra e vai transformando onde ele toca. Perceba que o mundo está entregue na mão do maligno. Há uma atmosfera espiritual maligna que governa esse mundo. E quando a igreja ora, quando a igreja clama, intercede, batalha espiritualmente, essas nuvens vão sendo removidas e os raios da luz de Deus vão penetrando sobre a terra. Até que todas essas trevas se dissipem e somente a luz de Deus esteja sobre a face da terra. A glória de Deus sobre a face da terra. Por isso que a oração é importante. Pois Deus quer agir na terra, mas Ele deseja que a gente ore e clame por aquilo que Ele já quer fazer. Um exemplo. Quando houve uma grande seca no meio do povo de Israel, que o próprio Deus enviou, depois de 3 anos e meio, Deus falou com o profeta Elias: Elias, vai e converse com o rei Acabe e fale que a seca vai acabar e eu vou mandar chuva. Ele vai lá, fala com o rei Acabe e diz que Deus está mandando chuva. Manda o pessoal se aprontarem para suas casas porque a chuva vai ser muito forte. Deus falou que Ele mesmo estava enviando a chuva. Mas Elias, ele pega, sobe um monte. Ele se ajoelha, coloca a cabeça dele entre as pernas e começa a orar e clamar para que a chuva venha. Por que ele tinha que orar para que a chuva viesse, se Deus tinha ordenado? Olha, vai lá e fala com o rei Acabe que eu estou enviando a chuva, agora. Porque ele entendia esse princípio. Quando Deus fala algo que Ele quer fazer,
Ele está comunicando à sua igreja, aos seus servos, que é para a gente orar por aquilo que Ele quer fazer, para que aquilo seja liberado. Não é o simples fato de haver uma promessa na Bíblia, dizendo que Deus quer transformar as nossas casas, as nossas famílias, converter os nossos queridos, que isso automaticamente vai acontecer. Eu tenho que me apropriar disso, orar por isso, batalhar por isso, e trazer isso do mundo espiritual para o mundo em que eu vivo, por meio da oração, do jejum, da batalha espiritual, na unção do Espírito. Há essa necessidade. Então Elias foi lá e orou 7 vezes. Ele ia e orava, olhava de cima do monte, nada. Na 7ª vez, ele conversa com seu ajudante. Olha, você vê alguma coisa? Olha, eu vejo lá uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele se levanta e diz, pronto, a bênção está vindo. Vamos embora. Ele entendia esse princípio. Havia uma promessa de Deus, uma declaração de Deus, uma liberação de Deus, mas aquilo seria realidade por meio da oração, da intercessão, da apropriação espiritual no nome de Jesus, com base na promessa. Essa realidade é importante. Moisés, quando o povo de Israel estava lutando contra os amorreus na batalha de Refidim, Deus queria que o povo vencesse a batalha. Mas o povo de Israel só vencia a batalha enquanto Moisés estava com seus braços levantados, orando e intercedendo pelo povo. A vontade de Deus era que Israel vencesse aquela guerra. Mas para que aquilo acontecesse, Moisés precisava ficar com os braços levantados, intercedendo. E 2 dos seus ajudantes ficaram erguendo cada um braço, para que Moisés fosse sustentado e que terminasse de orar até o final da batalha. Então Deus queria que o povo vencesse, mas só venceria se Moisés continuasse ali orando e intercedendo. Deus quer que você vença. Mas para que isso aconteça, você tem que continuar orando, intercedendo, levantando mãos santas e abençoando a sua casa. E esses 40 dias vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Pois a realidade que há no mundo espiritual para a sua vida, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, mas ela é conquistada por meio da apropriação espiritual que vem por meio da oração. John Wesley falou, o pai do metodismo, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Para que a mão de Deus seja liberada sobre a face da terra e o reino dele estabelecido, é necessário que a igreja ore e se aproprie disso. Não simplesmente recite orações, mas que ela ore de forma intensa, crendo no poder de Deus, para que Deus venha e atue com liberdade. Alguns princípios. Nesses 40 dias, um princípio vital e importantíssimo, que tem tudo a ver com a campanha em si, que é sobre a família, é orem juntos. Mateus 18, 19 e 20 fala assim: todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com vocês. Orem juntos. Mulher, ore com seu marido. Não importa a quantidade de tempo. Não importa se você vai acordar, pegar na mão dele e dizer: meu querido, Deus te abençoe no dia de hoje, que Ele te guarde enquanto você está indo para o trabalho, guarde seu dia, que Ele possa trazer sobre você entendimento mais e mais da palavra dEle, que Ele te dê oportunidades para falar do amor dEle. Pode ser 1 minuto, mas tenha um compromisso de nesses 40 dias, pegar na mão da sua esposa, pegar na mão do seu esposo, e fazer uma oração de 1 minuto que seja. Pegar na mão do seu filho, colocar a mão no ombro dele, orar por ele. E se ele puder, ele orar por você. E pedindo coisas em concordância. Pedindo a mesma coisa, não apenas orando juntos, mas tendo uma unidade de coração, de propósito, de metas. Você como família sabe o que você quer, o que você deseja. Então orem juntos sobre isso. Mas um alerta. Mulherada, pelo menos é o que eu já vi acontecer. Não use esse momento da oração para dar indireta. Chega lá: ó Senhor, abençoa meu marido. Ajuda, Senhor, ele a catar as cuecas do chão. Que nesses 40 dias, Deus, que a toalha não fique mais em cima da cama. Deus, ajuda ele, Deus, a escovar o dente. Deus, para que não tenha esse bafo aqui quando vai me beijar. Não usa como indireta. Senão vai pegar mal, vai ficar constrangedor ali. Daí ele vai fazer uma oração por você pior ainda.
e vai virar uma lavação de roupa suja. Então não use oração em conjunto para dar indireta, tá? Em qualquer ocasião. Especifiquem os seus pedidos. Jesus falou ao cego, perguntou Jesus, o que é que você quer que eu faça? Parece piada, né? O cego ficou chamando Jesus, Jesus chega para ele, o que tu quer? Não estava implícito, não era óbvio que ele queria ver, mas Jesus quer que saia da nossa boca um pedido específico. É necessário ser específico, pois senão a gente é abençoado muitas vezes e passa batido. Deus atende a sua oração, Deus responde o que você pediu, mas você não lembra que foi atendido, não dá glórias a Deus, não testemunha. E se for específico, e se tiver anotado em algum lugar, melhor ainda. Pois você vai lembrar, você vai ter noção, olha, nesses 40 dias que a gente passou em 2015, na data tal, fizemos esse pedido, que tínhamos um sonho como família de fazer tal coisa, e Deus realizou. Isso vai ajudar você a se lembrar, vai ajudar você a agradecer a Deus, vai ajudar você a testemunhar do poder de Deus, vai ajudar você a comunicar para outras pessoas o poder, a importância e a eficácia da oração. Então, como família, como pessoas, pegue um caderninho, pegue uma folhinha e anote ali 5 pedidos, 10 pedidos, o que você tiver, daquilo que você deseja de forma específica, algo mensurável, que se acontecer você vai saber que aconteceu. É importante. Pode ser coisas materiais, pode ser coisas emocionais, pode ser oportunidades, pode ser no seu emprego, pode ser em qualquer área, mas seja específico, para que Deus seja glorificado de forma específica também. Pois muita gente fala, Deus está me abençoando, mas quando você fala, Deus me abençoou com isso e isso em tal dia, de tal forma, fica mais claro para o entendimento das pessoas. O pastor David Yong Cho, no seu livro A Quarta Dimensão, ele conta uma história interessante. Lá na Coreia, quando ele tinha iniciado seu ministério, eles eram muito pobres, eles não tinham condições de ter uma estrutura adequada para trabalhar, para viver. E ele disse que precisava de Deus, uma bicicleta para ele visitar as pessoas, e precisava uma escrivaninha e uma cadeira para ele fazer o seu estudo, preparar os seus sermões. Ele disse que orou por um tempo assim, Senhor, me dá uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Daí ele fala que depois de um tempo, ele sentiu o Espírito Santo orientar ele assim, tá, eu quero te dar, mas qual é a marca da bicicleta que tu quer, o tipo, qual é o tipo da cadeira que tu quer, o tipo da escrivaninha que tu quer? Ele disse, Deus, obrigado pela oportunidade. Daí ele pediu, eu quero uma bicicleta da marca tal, eu quero uma cadeira de tal tipo, uma escrivaninha feita de tal material. Em menos de 30 dias, Deus abençoou ele com aquilo que foi pedido de forma específica. Não é que Deus só atende coisa específica, mas Deus se agrada em atender pedidos específicos, pois demonstra o poder dele de uma forma mais clara, demonstra o poder dele de uma forma assim, cuidadosa, de atender você nos mínimos detalhes, e às vezes até surpreendendo você, que você ficou meio tímido, meio receoso de pedir, de forma mais específica ainda, mas a palavra fala que ele nos atende, nos responde, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele quer te abençoar. E quanto mais específico for o seu pedido nesses 40 dias, mais fácil vai ser identificar depois. Um terceiro princípio. Apresente seus argumentos bíblicos enquanto você ora. Desperta minha memória, Deus falando. Entraremos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Enquanto você ora, é necessário, é importante que você possa apresentar diante de Deus em oração a base da promessa pela qual você está pedindo. Charles Spurgeon, um grande pregador, falou assim: o cristão de fé tem o hábito de, quando está orando, argumentar energicamente. Meros recitadores de oração, que de fato não oram, esquecem-se de arrazoar com Deus. Mas aqueles que prevalecem trazem à tona motivos e argumentos sólidos. O que é isso? Senhor, o que eu estou pedindo não é algo que vem da minha cabeça, o que eu estou pedindo é algo que o Senhor já quer fazer. E sabendo que o Senhor já quer fazer, o Senhor já quer me abençoar nessa área e dessa forma, eu apresento, segundo a Tua palavra, a promessa. E eu desejo que essa promessa se cumpra sobre a minha vida. Por que isso agrada a Deus? Porque isso demonstra que você deu valor
a promessa que Ele fez. Demonstra que você deu valor à palavra dEle, onde essa promessa está contida. Demonstra que você deu valor ao acesso que você tem a Ele, à liberdade que você tem a Ele, de conversar, de falar como um pai. Tem uma senhora que viveu uma história muito linda. Corrie ten Boom era uma cristã holandesa que ajudou a salvar muitos judeus na época do nazismo. Ela foi presa também, colocada em campos de concentração, foi torturada. E ela tinha um costume muito bonito. O irmão André, o contrabandista de Deus que entregava Bíblias por toda a cortina de ferro ali naquela região, ele falou assim dela: muitas vezes no meio da oração, ela recitava um versículo para Deus, como que para lembrá-lo de suas promessas. Algumas vezes, quando estava ficando muito empolgada, levantava a Bíblia no ar, apontava para o versículo e dizia em tom triunfante: aqui está, Senhor! Ela tinha uma liberdade, ela tinha uma confiança em Deus de tal forma que ela podia abrir a palavra de Deus e dizer: olha, se está aqui na palavra de Deus, é algo que é para a minha vida. E ela levantava no ar a Bíblia e dizia: Senhor, está aqui, libera sobre mim. Ela tinha essa liberdade, ela tinha essa confiança, primeiramente porque ela conhecia. É importante usar a palavra de Deus, um salmo, um versículo, algo que você sentiu que Deus está orientando você. Isso traz fé ao seu coração, traz ousadia, traz liberdade e traz perseverança, pois você vai dizer: eu não estou orando por algo da minha cabeça, é algo que já está contido na palavra de Deus, e tudo que está na palavra de Deus, Ele vela para cumpri-la. Aproprie-se da palavra de Deus nesses 40 dias e use a própria palavra de Deus como argumento diante do Senhor. Ore mais de uma vez ao dia nessa campanha, faça algo diferente. Daniel orava 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Tenha o hábito de orar quando você acorda, de orar no meio do dia, de orar no final da noite ou em outros horários, acordar de madrugada. Faça algo que você nunca fez. Faça diferente. Demonstre a Deus que nesses 40 dias há uma intensidade de oração maior. Deus quer te abençoar. Ele quer que nesses 40 dias você use esse tempo para se renovar, para se abastecer, para se aquecer. E a oração é importante. Não importa o tempo que você vai passar, o importante é fazer, é experimentar, é ter aquele momentinho, 2 minutos, 3 minutos no começo do dia, no meio do dia, no final do dia, mas é estar ligado, estar conectado à videira, recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Um 5º princípio: sejam fervorosos e intensos na oração. Aqui na terra, Cristo em alta voz e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus. Suas orações foram atendidas porque Ele era dedicado a Deus. Como é que Jesus orava? Em alta voz, com lágrimas, com súplicas, clamando. Ele não era tímido na sua oração. Ele não era assim encabulado na sua oração. Ele se expressava, ele deixava que as suas emoções também orassem junto com ele. Não tem nada de errado você falar em alta voz, você orar em alta voz, você chorar enquanto você ora, você rir enquanto você ora. Você é um ser emocional e você deve consagrar as suas emoções a Deus. E quando as suas emoções estão em conexão com o seu espírito e você consegue direcionar isso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, isso deixa você mais fervoroso. Romanos 12:11, sejam fervorosos no Espírito. A palavra fervorosos, ela vem de ferver, de entrar em ebulição. É algo que está quente, mas não está apenas quente, está fervendo. Todos sabem a diferença de uma água quente e uma água fervendo. O que uma água fervendo faz? Queima, borbulha, se movimenta. Uma água quente, morna, ela fica mais parada, mas uma água fervendo, uma água fervorosa, ela tem um movimento, ela tem algo acontecendo dentro dela, ela tem uma energia que está acontecendo ali, que está fluindo por meio dela através do calor. E Deus nos convida nesses 40 dias, a uma intensidade maior, a um fervor maior, a uma prática um pouco diferente, de clamar, de orar em alta voz, de conectar isso com as nossas emoções e sentir a oração. Sabe que você tem que sentir a oração, aquilo saindo de dentro de você, aquele pedido que você realmente quer, aquilo que realmente você deseja, aquilo que realmente você precisa. Tem que sair de dentro de você e dizer: Deus, eu estou sentindo isso, eu quero isso, eu anseio por isso.
Isso vem de Deus, do Espírito Santo. César, ajuda a gente aqui um pouquinho. Eu estou só na metade, tá? Coloque-se de pé. Pode apagar a luz e deixar igual no louvor, por favor. Peço que você se junte aí com 4 pessoas. 4 pessoas perto de você. Luquinha, vem cá, por favor. Se junte com essas pessoas. E agora você vai orar pela pessoa da sua direita e assim sucessivamente, para que Deus abençoe essa pessoa nos 40 dias, que ela complete os 40 dias, que ela encontre a vontade de Deus para esses dias. E você vai orar de uma forma diferente, em alta voz, de tal forma que você vai escutar aquilo que você está orando, mesmo com todo o barulho da igreja orando. Então eu desafio você a orar em alta voz, ao ponto de escutar a sua própria voz enquanto os outros estão orando, e todos vão orar ao mesmo tempo, de forma uníssona. E nesse instante nosso irmão Quinha vai fazer uma oração de mais ou menos 1 minuto e meio. E você vai orar nesse tempo de forma intensa, junto com toda a igreja, clamando em alta voz, pedindo a bênção dele sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida, de forma intensa, de forma fervorosa, em alta voz, clamando pela mão de Deus sobre você, para Ele transformar a sua vida, tocar em você nesse instante, em nome de Jesus. Você vai orar ao mesmo instante. Ore. Libera o microfone, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Oh Pai amado, como igreja, Pai. Oh Pai, como irmãos, Senhor, unidos em Cristo Jesus, Pai. Pai, queremos, Senhor, nesses 40 dias, Pai, de oração, Senhor. Oh Senhor, que levante, Pai, um clamor em cada família, Pai, em cada casa, Senhor. Oh Senhor, que faça realmente, Pai, a mudança, Pai, na vida, Senhor, de cada um, Senhor. Ó Senhor, que nós conseguimos, Pai, escutar a Tua voz, Senhor, e que nós, Senhor, tenhamos intimidade contigo, Pai amado. Ó Pai, te pedimos, Pai, para escutarmos, Pai, cada vez mais, Senhor. Ouça o clamor da Tua igreja, ouça o clamor dos Teus irmãos. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, Senhor, como igreja, Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nesses 40 dias, Pai, para que nós revivamos, Pai, em nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te clamamos, Pai, unção, ó Pai, oração, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Glória, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que Deus abençoe você. Você pode tomar o seu assento, você pode tomar o seu lugar. Pode ligar as luzes, por favor. Então, para que eu pedi isso? Para você entender um pouquinho do que é esse negócio de orar em alta voz, orar de forma fervorosa, e tentar transferir isso um pouco para a sua família, para a sua célula, para ter uma experiência diferente nesses 40 dias. Pois qual é a tendência de qualquer coisa? A tendência é a gente esfriar. Quando você faz um bolo, tira ele do forno, deixa em cima da mesa, o que acontece? Ele esquenta mais? Ele esfria. Quando você acende um fogo lá na churrasqueira e deixa, acabou o carvão, o que acontece? Ele apaga. Então a nossa tendência é sempre esfriar. Perder o fervor, perder aquela coisa borbulhando dentro da gente, fervendo dentro da gente. É a nossa tendência. Se apagar, se esfriar, ficar morno. Então de tempos em tempos é necessário fazer essa conexão de alma, de emoções com o espírito, de acordo com a palavra de Deus, e clamar, e orar, e buscar, e se reabastecer, se reacender, se incendiar, intensificar isso. E o jejum, ele é usado por Deus para abanar esse fogo que já está dentro de você. Então ele vai reacender, ele vai tirar ali as coisas que estão abafando, e você vai novamente ser incendiado por Deus, ter essa paixão, essa fome, esse desejo liberado por Ele.
Mas o que é jejum? Jejum é abstinência de alimento. Esse é o significado de jejum. Então é ficar um determinado tempo em abstinência de alimento. Não de água, de alimento. E esse tipo de disposição, de atitude, ele coloca o nosso corpo sob domínio, coloca o nosso corpo sobre as rédeas do domínio próprio e permite que as vontades da carne, que os desejos pecaminosos, que tudo aquilo que a gente tem de ruim, não aflorem tanto, percam a força. E a gente fique mais sensível ao agir de Deus. O que a Bíblia fala sobre jejum? Por quê? Por que jejum? Primeiro, Deus pede o jejum. O Senhor fala em Joel 2,12, o Senhor Deus diz: voltem para mim, mas façam isso com seriedade, venham com jejum, choro e arrependimento. Então Deus pede isso do seu povo. Segundo, porque Jesus espera isso de nós. Jesus falou em Mateus 6,16, e quando jejuarem, olha, quando vocês forem jejuar, façam isso, isso, isso. Mateus 9,15, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, que era Jesus, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem, é uma expectativa dele. Porque os apóstolos jejuavam. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, adoravam ao Senhor e jejuavam. Paulo e Barnabé, depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor. Então, Deus pede, Jesus espera isso, os apóstolos e a igreja primitiva fazia isso, porque é uma guerra espiritual que necessita do jejum para trazer vitória em algumas áreas. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Mateus 17:21. Porque é um meio de adorar a Deus. Ana adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Então, o jejum é algo que Deus espera, Jesus espera, toda a igreja sempre fez, e é algo que traz benefícios. É algo muito poderoso. É algo fácil? Não é fácil. É uma experiência difícil, é uma experiência desafiadora, é uma experiência onde você se compromete com Deus e nas primeiras tentativas você falha, você cai, você não consegue, mas você vai insistindo, vai vendo os benefícios do jejum e se engaja mais e mais nisso. Kenneth Hagin fala assim: o jejum não muda a Deus, ele é um meio, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Jejum não é barganha com Deus. Não é: Senhor, eu vou ficar tantos dias sem comer, o Senhor vai me dar tal coisa. Não é. Deus não vai te dar nada que Ele não queira dar só porque você jejuou. O jejum é para mudar a mim, para romper barreiras no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu temperamento, na minha personalidade, que me impedem de ser como Deus quer que eu seja. Por que eu não sou abençoado muitas vezes? Por causa de mim, não é por causa de Deus. E o jejum ajuda a quebrar muita coisa. Essa submissão, essa intensidade pela busca de Deus. Dizer: Deus, eu tenho mais fome do Senhor do que qualquer outra coisa, do que comida. Eu quero passar esse tempo com o Senhor em oração, leitura bíblica, com os meus irmãos, em vez de estar em casa comendo, fazendo outra coisa. Essa intensidade, ela traz um renovo. Por isso que é uma batalha tão grande. Mas nesses 40 dias, eu peço que você se engaje nisso. Não estou dizendo que ninguém aqui vai ficar 40 dias sem comer nada. Só vai tomar água, não é assim. A gente tem uma proposta diferente. Mas se você quiser fazer, não tem problema. A gente conhece muitas pessoas que fazem 40 dias só na água. 4 tipos de jejum. O jejum parcial, restrição de alguns alimentos. Esse que a gente vai adotar. O normal, restrição de comida sólida. O absoluto, restrição de comida e água, recomendado no máximo em até 3 dias. E o adaptado, a restrição de atividade de lazer, também vai ser incluído. Então, nesses 40 dias, você tem a liberdade de jejuar e buscar a Deus da forma que o Espírito Santo te direcionar. Mas nós temos uma proposta. Para você que não tem prática, não tem ideia, está começando, quer entrar no ritmo. Você pode fazer o jejum da maneira que você entender, passar ali em oração, buscando a Deus. Mas a proposta é a seguinte: cada semana tem um tipo. Na primeira semana, de 24/8 a 29/8, um jejum de doces, açúcar e guloseimas. Eu vou dizer: Deus, nessa semana, eu não vou comer nenhum chocolatinho, não vou tomar Nescau, não vou chupar uma bala, mascar um chiclete, não vou botar açúcar no meu cafezinho, pois
A maioria das pessoas gosta de doce, principalmente a mulherada. E quando você lembrar do doce, você vai lembrar do seu compromisso com Deus, você vai orar pelo seu pedido. Você vai dizer: Deus, eu estou fazendo isso não como forma de sacrifício, mas como forma de subjugar o meu corpo, colocar o meu corpo, a minha vida em submissão ao Senhor e dizer que o Senhor tem preferência, não aquilo que eu desejo. Então essa é a primeira semana onde os doces, o açúcar e as guloseimas ficam cortadas. Se você conseguir manter até o final dos 40 dias, ótimo, melhor ainda. Cortar isso por 40 dias, melhor ainda. Na segunda semana, de 30/8 a 5/9, cortar as redes sociais, Snapchat, WhatsApp, Facebook, tudo que tem no celular aí que a gurizada usa, ficar uma semana sem usar, uma semana sem acessar aquilo, sem ver televisão, sem jogar. Um tempo ali onde você vai se consagrar a Deus. Aquele tempo que eu passava na internet, jogando, vendo televisão, vendo novela, vendo filme, no cinema, eu vou estar ali em oração, vou estar ali com a minha família, vou estar ali buscando a Deus. Você que vai para o site da igreja, está lá para a nossa fanpage, daí você pode acessar ali a cada semana. Terceira semana, cortar carne vermelha e cortar a carne, a picanha, a alcatra, cortar o presunto, cortar a salsicha, cortar tudo. Ficar uma semana sem carne vermelha. Se conseguir tirar de vez também, melhor ainda. Terceira semana, pães, massas e bolachas. Na outra, café, suco e refri. É uma semana que você só vai tomar água. Tem uma semana para desintoxicar o corpo mesmo. Sem refrigerante, sem suco, sem café, sem Nescau, sem nada que não seja água. É uma semana tomando água. Ninguém morre por causa disso. E na última semana é algo mais intenso. É o jejum de Daniel. É uma semana como vegetariano. Onde você vai comer arroz, feijão, alface, tomate. Você vai comer ali. Você não vai comer carne, você não vai comer guloseima, você não vai comer frango, não vai comer peixe, não vai comer... Não é vegano, tá? É vegetariano. Vai dar preferência para aquilo que é de origem vegetal. Então, essa é uma proposta. Eu vou fazer assim, e mais de uma forma diferente, vou incluir. E você pode nos acompanhar, e você pode fazer adaptado. Mas é uma proposta para que você possa, nesses 40 dias, demonstrar a Deus uma intensidade, uma dedicação, um compromisso que envolve o seu corpo e as suas vontades. Isso vai ser algo que vai fortalecer a sua oração, porque toda vez que você tiver vontade de comer algo que está aqui, você vai lembrar de orar. Aquele tempo que você passava fazendo aqui alguma coisa de rede social, TV, jogos, você vai estar orando, buscando a Deus, lendo a palavra. Isso vai abençoar a sua vida, vai mudar a sua vida. Peço que você se coloque de pé. Isso é algo totalmente voluntário. Ninguém é obrigado a nada. Mas por ser voluntário, é o que agrada a Deus quando você se compromete. Pois você vai ter esse envolvimento. E esse livrinho aqui, ele tem 40 devocionais. A igreja não ganha nada com isso aqui. É só para dar a você a oportunidade de, em 40 dias, você ali ler e orar com a sua esposa, com seus filhos, ter uma palavra direcionada, a igreja toda pensando a mesma coisa, estudando a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. Isso aqui ajuda muitas pessoas que não conseguem ter regularidade na sua devocional. Durante 40 dias você vai ter regularidade. Pois aqui em 3 minutos, 4, você lê a liçãozinha do dia, faz a sua oração e se mantém firme. E ao final desses 40 dias a sua vida não será a mesma. Feche os seus olhos. Santo e amado Deus, nós abençoamos os teus filhos com perseverança, compromisso, envolvimento, engajamento. Que essa campanha dos 40 dias possa ser uma revolução em suas vidas, famílias, Deus, que o tempo deles com o Senhor seja reanimado, renovado, Deus, que haja fervor da parte do Espírito Santo vindo sobre nós, Pai, trazendo essa aliança familiar, essa aliança como igreja. Deus, queremos em nome de Jesus clamar pelas nossas famílias, para que elas sejam inabaláveis, nada venha abalar as nossas casas, os nossos relacionamentos, os nossos queridos filhos, pais, irmãos, e que em nome de Jesus muita transformação, cura, restauração e libertação aconteça, Deus. Primeiramente em nós, no nosso interior, na nossa alma, na nossa vida. E depois em todos aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Para um tempo de vitória nesses 40 dias. Então se você puder, adquira o devocional. Se você não tem condições, Deus vai te orientar de alguma forma. Mas que em nome de Jesus, nesses 40 dias, você
Busque a Deus intensamente. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória. Em nome de